Olá, muito bom dia. Está começando mais um programa Questões. Hoje vamos falar sobre uma proposta para o desenvolvimento regional, a DRS, ou as DRS, né? Que existem várias, é verdade? Sim. Tem mais de uma, né? Mais de uma. Então, em Divinópolis ela atua sobre o setor confeccionista e vamos saber aí a contribuição também da universidade, né? Para esse desenvolvimento regional. Muito bem, bom dia para todo mundo. Eu queria conhecer essa proposta, DRS. Né? O que é isso? Na verdade, a proposta que a gente chama de DRS é um programa do Banco do Brasil, nascido há mais ou menos 5 anos atrás. E essa proposta ela foi estendida a todas as localidades onde o Banco do Brasil atua no país. Então, essa proposta é assumida diretamente pelo gerente geral de cada agência, em cada localidade onde o Banco do Brasil está presente, com o objetivo de, junto com as entidades locais, né, sindicatos, SEBRAE, faculdades, prefeituras, enfim, empresários, empresas, todos aqueles que querem contribuir, esse relacionamento que a gente consegue fazer entre essas entidades, entre esses empresários, a gente, com isso, a intenção seria de desenvolver, né, atividades escolhidas naquela localidade como forma de fazer um desenvolvimento regional sustentável. Desenvolvimento. Esta é a palavra de ordem no Brasil. As grandes cidades do Sudeste são polos importantes desse desenvolvimento e têm, sob sua influência, regiões muito extensas, com cidades que muitas vezes têm características e vocações bastante diferentes das grandes metrópoles. Mas a iniciativa, você disse que há mais ou menos 5 anos funciona, né? A DRS. Sim. Então ela não está implementada em todas as agências ainda. Porque na verdade é o seguinte, você tem que achar uma atividade predominante naquela localidade. Entendo. Né? Então, essa atividade escolhida pelas entidades, essa atividade ela vai ser escolhida para fazer o desenvolvimento ali. Né? Obviamente que nem toda localidade tem uma atividade sim, predominante. Né? Então, em algumas localidades, esse programa ele ainda não atingiu aquele patamar que a gente espera. Mas, na grande maioria, ele está presente de forma muito forte. Sim. Agora, para eu entender um pouco da metodologia, assim, como é que ela funciona como um articulador entre as diversas forças da localidade? O DRS, a gente busca uma vocação da cidade. Igual Divinópolis, o foco aqui, no caso, foi a confecção, né, por ter muitas confecções em Divinópolis, tanto formal quanto informal. Mas nada impede também que em Divinópolis também se faça um outro DRS, que seja até na área rural também, na parte de reciclagem, artesanato. Depende do que a agência que vai implementar a estratégia de DRS, o que ela entende que é uma vocação. Como é que se implementa uma DRS? Aí, no caso, a gente vai buscar os parceiros. No caso de Divinópolis, especificamente, buscou-se o sindicato patronal, o sindicato dos empregados, as faculdades de Divinópolis, SEBRAE, FIENG, entidades de classe. O trabalhador que se beneficia disso acha muito bom, né? Porque para ele ir no banco lá, para conseguir uma linha de crédito é praticamente impossível, né? Juros altos, né? E um monte de documento, uma burocracia danada. E a DRS veio facilitar esse meio do caminho aí para o cidadão, né? Acabando com um pouco da burocracia, facilitou muito para o trabalhador. Depois disso, aí existem as normas
internos do banco, isso aí é submetido, né, a um órgão do banco para ver se é viável. O DRS ele tem que ser viável economicamente, socialmente e ambientalmente. Ele é focado nesses 3 pilares. Tá. Para eu entender um pouco, a gente já está fechando o primeiro bloco, um pouco das etapas, né? Você disse aí que precisa se avaliar uma série de coisas antes de implementar. Então, primeiro faz um levantamento, como é que se identifica? Ou seja, quem é que diz que aqui em Divinópolis, com a variedade de processos produtivos, diz que deve ser a confecção e não a siderurgia? É um setor que já, você falou pela vocação, mas é só isso? E quem define isso? O gerente da agência com o grupo de parceiros. Então, assim, a gente pode ter aqui em Divinópolis, além do DRS da indústria da confecção, a gente até a nossa agência, a agência Divinópolis, da Rua São Paulo, se a gente achar por bem criar um DRS de reciclagem, de artesanato, ou da área rural, ou de siderurgia, se a gente encontrar parceiros que tenham o mesmo pensamento, né, que vão contribuir para isso aí, e que seja, igual eu falei, seja sustentável economicamente, socialmente e ambientalmente, a gente coloca isso submete isso ao órgão superior para ver se o banco vai aprovar ou não. O que eu queria entender é justamente isso, por exemplo, se é possível, por exemplo, que alguma atividade produtiva procure ao banco para que seja implementado, ou é algo que nasce do próprio banco sem alguém convidar ou procurar o banco? Na verdade, o Banco do Brasil, cada parceiro entra exercendo a sua atividade, né? O Banco do Brasil é apenas mais um dos parceiros. Então, ele não assume nenhum papel assim de... Obviamente que ele acaba sendo o coordenador, né? Até porque a ideia partiu do Banco do Brasil. Mas ele assume a função de parceiro e exercendo, dentro desse contexto, a sua atividade. Então, no caso do Banco do Brasil, por exemplo, a atividade que a gente entraria exercendo como atividade principal seria a atividade de financiamento, né? Daquela atividade a nível financeiro, etc. Muito bem, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta continuando esse assunto. Até já. O ponto de cultura é uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. a integração de várias culturas. Aprender e multiplicar. É um espaço de livre expressão. Participe conosco dessa revolução. Uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão, uma nova visão. O microfone, meu megafone, passando de uma pra estéreo a sua compreensão. Muito bem, de volta na segunda parte do programa de hoje, estamos conhecendo a proposta da DRS, do Banco do Brasil, que atua aqui em Divinópolis, no setor de confecção. Para quem é de Divinópolis, parece óbvio, mas às vezes quem não conhece bem quer saber por que a confecção é tão importante aqui. Como é que surgiu essa ideia, de onde partiu e como é que ela vem sendo desenvolvida aí pelos diversos atores? Bom, aqui em Divinópolis, esse processo começou há mais ou menos uns 4 anos atrás, né? Na época nós tínhamos aqui um gerente, chamava-se Marconi, e ele era uma pessoa assim com uma habilidade muito grande no sentido de aproximar as pessoas, né? E conseguiu reunir ao seu redor
a maioria das entidades aqui de Divinópolis, principalmente aí o sindicato patronal, né, e o sindicato dos empregados aí da confecção de Divinópolis. E aí ele foi formando essa rede, né, envolvendo aí o SEBRAE, as faculdades, né, os empresários, fez essa colocação do projeto para essas pessoas compraram a ideia e optaram na época por escolher o ramo da confecção como ramo a ser trabalhado aqui na cidade, uma vez que Divinópolis é conhecida aí como o polo da moda em Minas Gerais. Sim. E aí, o Toninho é empresário e participa dessa iniciativa, Antônio. Conta pra gente como é que você ficou sabendo dessa iniciativa, se você participou desde o início, e qual é, na sua visão de empresário, qual a importância dessa ação. Nós fomos convidados na oportunidade pelo Marconi, e nós começamos a participar das reuniões, conhecendo o que era o projeto. E desde o início, desde a primeira reunião, nós estamos aí inseridos aí no projeto e apoiando da maneira que a gente é possível apoiar. Sim. Agora, o que acontece lá na DRS? São reuniões, é um processo de formação? O que acontece? Como é que ela trabalha? No processo inicial, dentro da confecção, está se trabalhando com faccionistas. Sim. E dentro desse trabalho da faccionista, a faccionista ela tem a sua experiência na execução das suas tarefas. Esse projeto ele vem dar uma amplitude maior no conhecimento dessa profissional. Entendi. Com noções empresariais, com noções de custo, com noções de comercialização. Então é uma forma mais abrangente. Então isso visa estruturar esse processo todo. A questão do CNPJ, como você já tinha dito antes, a pessoa se torna uma pessoa jurídica. E isso é importante, a personalidade jurídica, porque ele vai ter condições de estar buscando linhas de crédito, empréstimos maior, fazer investimento em termos de tecnologia dentro da indústria, né, como maquinários e tal. E para o município também é interessante, porque se cria mais empresa dentro do município. Quando a gente fala, a gente conhece muito, vê muito falar em desenvolvimento sustentável. Aí agora o desenvolvimento regional sustentável na proposta, ou seja, de uma iniciativa local, de uma iniciativa que ou é própria ou é evidente naquele lugar, né? O que a gente pode pensar em termos de diferencial isso? Bom, na verdade, o DRS ele tem o objetivo de desenvolver, trazer o desenvolvimento para o interior, né? Ou seja, fazer com que o desenvolvimento chegue naquela região onde, por um acaso, tem ali uma agência do Banco do Brasil, né? Então, ele é um projeto que busca atuar em todas as áreas do país, não só nas capitais, como nas regiões mais distantes, vamos dizer assim, desde que ali tenha uma atividade, como a Sheila falou, uma atividade de vocação. Né? Então, o objetivo é esse mesmo, levar o desenvolvimento para o interior também. Sim. Né? E não concentrar isso apenas nos grandes centros. Sim. Agora, em relação especialmente à confecção, o que já dá para apresentar em termos de resultados? São 4 anos de trabalho, né? A partir da criação do programa, nós nos reunimos com os parceiros uma vez por mês, normalmente todas as quartas-feiras, as últimas quartas-feiras de cada mês. Sim. E nessas reuniões a gente traça quais são as ações que a gente vai desenvolver para frente, né? Então, essas ações, a gente define quem são as entidades que cuidarão daquela ação, né? Quando ela deve se iniciar e quando ela deve se finalizar. Sim. Então, ao longo desses anos, várias ações envolvendo capacitação de empresários, capacitação dos faccionistas, né? A questão aí de arranjo produtivo local, procurar criar aqui em Divinópolis também um arranjo produtivo local, de forma que as empresas, em conjunto, consigam obter ganhos, né, aqui para a região.
enfim, todo tipo de ação que promova o desenvolvimento. Como fazer isso? As reuniões, na realidade, são só para pontuar o que está acontecendo, né? Igual o Fernando falou. Sim. A gente faz um plano de negócio, um planejamento de negócio do que vai acontecer ao longo de 1 ano, de 2 anos, até 5 anos. Então, assim, existem ações a curto, médio e longo prazo. Certo. Te respondendo o que já foi feito aqui em Divinópolis. Já foram feitos treinamentos, né? Foram capacitadas faccionistas, sejam elas informais, formais ou costureiras que sejam empregadas na área de empreendedorismo, na área de cooperativismo. Então está sendo feito um estudo pela FUNED, um levantamento do que é mais viável para elas trabalhando na casa delas, né? Foi criada esse ano, aconteceu pela primeira vez a Semana de Moda em Divinópolis. Iniciou com o Fashion Show, depois tiveram vários desfiles no Divi Shopping. A intenção é o quê? Que ao invés de cada loja, de cada empresa de confecção faça seu lançamento de moda individual, isso se concentre, pelo menos se concentre numa semana. Entendi. Né? Por quê? Porque os empresários vêm para fazer as compras, para conhecer a coleção de uma empresa, ele vai conhecer de várias, ele tem a oportunidade de conhecer de várias outras empresas. Uhum. Para isso é importante para o empresário essa agregação e essa exposição conjunta? Como é que você vê isso? Com certeza, porque a união de todas as empresas ou das empresas que estão envolvidas no projeto dá uma amostra da grandiosidade que é essa iniciativa. Uhum. E dá oportunidade para que pessoas que vêm visitar a nossa cidade, conhecer a nossa cidade, conhecer essas iniciativas que nós temos aqui, que são iniciativas de muito sucesso, que dão bastante resultado. Bom, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, não demora não. Até já. Preciso da sua ajuda hoje. Vamos limpar o nosso lote com fogo. Mas isso é perigoso. Ele pode causar muitos prejuízos. Papai sabe o que está fazendo. O incêndio está destruindo a mata ciliar do nosso rio. Para evitar isso, não coloque fogo em lote. Não jogue cigarros na beira da estrada. Você pode evitar um incêndio. Muito bem, de volta na terceira parte do programa de hoje. Estamos conhecendo uma iniciativa que busca alimentar ou fomentar o desenvolvimento regional sustentável. Isso acontece em várias cidades, em vários municípios que possuem uma agência do Banco do Brasil. E estamos conhecendo a experiência aqui de Divinópolis, no setor da confecção, né? Eu queria falar, Luiz, um pouco da participação dos vários atores, né? Especialmente da universidade, que você coordena um curso, mas são várias as entidades que colaboram no processo. Cada entidade tem um porquê de existir, e à medida que ela assume o seu papel na sociedade, e esse papel ele vem através de um princípio organizador, o resultado disso torna-se maior. Então, acho que a importância da RS é justamente essa, né? Essa união de força, união de propostas com um fim comum. Eu acho que isso é a grande marca de desenvolvimento, a concepção nova de desenvolvimento, né? A Sheila falou aqui, né, da questão social, questão ambiental, então, não é só um desenvolvimento econômico, né, tem outras faces. Então, é importante esse amadurecimento,
né, para que as empresas tenham um selo de qualidade, tenham selos ambientais. Então, assim, eu acho que esse trabalho que vem sendo feito, ao longo do tempo, ele tem amadurecido e a tendência é que ele tenha essa importância maior à medida que novos fatores novas entidades vão vendo o seu papel dentro do setor. Né, porque às vezes é um pouco difícil a entidade identificar assim, não, o que eu posso fazer, né? Então eu escutava às vezes o Fernando nas reuniões, não, tem que ver o que vocês podem assumir. Na realidade é isso, né? Qual o passo que eu posso dar para que todo mundo caminhe em conjunto, né? Então não vamos fazer caminhos diferentes. Então vamos seguir todos no mesmo caminho. Mas cada um tem que, uma hora, cada um tem que fazer contribuir só com a sua parcela de energia. Porque na realidade é isso. Eu entendo isso como uma responsabilidade compartilhada. Então cada um assume o seu papel. E aí nós vamos ter um resultado em conjunto muito positivo. Então, nesse sentido, poderia ser assim, um trabalho de incentivo, orientação ao crédito, algo talvez que voltado para o consumo. Mas quando eu entrei em contato com o DRS, aí eu falei assim, não, então dá para fazer muito mais. Então, quer dizer, nós não podemos contribuir com o trabalho de engenharia social para a formação, trabalho, renda, promoção social. Então, assim, eu vi que dava para fazer algo com uma dimensão muito maior. Foi onde eu abracei essa causa. Então, nós fizemos alguns ensaios. Então, fizemos uma abordagem lá no SOAC, né? E isso ocorreu em janeiro e fevereiro. Agora nós encerramos um processo de entrevista e de diagnóstico de pessoas que almejam acesso ao crédito. Entendi. Então, com isso está permitindo a gente ter uma visão, né, de um segmento da sociedade, porque você não pode propor algo num ambiente que você não conhece. Isso está permitindo a gente. Então, o próximo passo, pelo que eu venho conversando com a Ana, ela tem interesse, né, de ter no SOAC algo que seria, vamos supor, um centro de referência do trabalhador da confecção, acho que entraria dentro dessa linha que foi falado, né, dos cursos. Por quê? A pessoa que desejar, né, trabalhar na atividade confeccionista, que ela tenha sucesso nisso. Então, o nosso objetivo seria que a taxa de sucesso daqueles que se propõem a fazer essa atividade, né, seja a máxima possível. E quais são os parceiros que estão envolvidos aqui em Divinópolis, nessa iniciativa? Dá para a gente citar todos? Olha, nós temos muitos parceiros envolvidos, né? Nós temos o SEBRAE, nós temos as faculdades todas de Divinópolis, a Prefeitura Municipal de Divinópolis, os sindicatos patronais, muitos empresários, né? O SENAI, o SENAC, o SEBRAE, enfim, muitos parceiros envolvidos. A gente conversava aqui no intervalo sobre a possibilidade de alguém que não é sindicalizado, alguém que não esteja formalizado ainda, participar dessa iniciativa, inclusive para a formalização, né? Na verdade, assim, o trabalho não é direcionado para pessoas formalizadas, né? Sim. O trabalho é direcionado para pessoas que estão no ramo. Mas uma das iniciativas desse projeto, principalmente ao longo do ano de 2010, foi trabalhar muito forte essa questão da formalização, porque nós chegamos a montar, durante o ano de 2009 e durante o ano de 2010, grupos de faccionistas localizados em bairros de Divinópolis, né? Mas a gente percebeu que essas pessoas que estavam ali agrupadas e trabalhando para alguém tinham muita dificuldade de fazer um serviço, uma vez que elas não conseguiam emitir nota fiscal, né? Sim. Então, muitas empresas de Divinópolis, a grande maioria das empresas de Divinópolis, elas trabalham religiosamente dentro da questão fiscal. E isso impediu, limita essa situação. Então, durante o ano de 2010, nós fizemos um trabalho muito grande de esclarecimento para essa população, né, da melhor forma dela se formalizar, levando em reuniões que nós fizemos lá no SOAC, o Sindicato dos Contabilistas, o SEBRAE, né, e procurando tirar todas as dúvidas e mostrando para essa população que realmente é um negócio que vale a pena fazer. Então, existe para a gente encerrar, um objetivo final, ou seja, uma meta. A gente falou de curto, médio e longo prazo, né? Mas existe, não sei se em termos de valores, algo que consiga
o indicador que meça esse desenvolvimento? Na verdade, a nossa meta é capacitar o maior número possível de pessoas dentro do ramo de confecção, financiar o maior número de pessoas físicas e pessoas jurídicas dentro desse ramo, promovendo o desenvolvimento local. Entendi. Né? Então, a título de informação, o Banco do Brasil tem linhas especiais para atender esse público, tanto no caso de pessoa física, através do microcrédito DRS, que é uma linha limite de até R$5.000, com uma taxa de juros bem atraente, e também dentro do financiamento de empresas, nós temos aí o BB Giro APL, que é uma linha exclusiva para aquelas cidades onde existe o arranjo produtivo local. Entendi. Então, o objetivo, a meta principal nossa, é conseguir desenvolver ao máximo a região, né, com todas essas atividades. Sim. Estrategicamente, tudo se transforma quando o se transforma em grupos, os grupos em comunidades, as comunidades em cidades, as cidades em regiões, as regiões em países, países em continentes, continentes em mundo. O individual se converte em plural sem perder as características básicas. Vê o poder de ser singular, mas integrado com muitos outros, fazendo de cada um a força de todos. Assim, criam-se oportunidades de fazer da região um conjunto com sonhos semelhantes, crescendo juntos e integrados em todos os níveis, tornando mais fortes seus indivíduos e suas instituições. Andar junto no compasso dá a cada sonho um ritmo para, no compasso certo, caminhar e conquistar o desenvolvimento, pessoas melhores e felizes, cidades integradas e uma região mais forte. E quem quiser mais informações sobre o DRS, procure a sua agência, a agência da sua cidade. A agência do Banco do Brasil, né, ali na Rua São Paulo. Podem me procurar lá no 2º andar, ou qualquer um de nossos parceiros envolvidos, que estão todos à disposição para prestar os esclarecimentos necessários. Tá bom, muito obrigado a vocês. A gente fica por aqui hoje. Eu quero convidar você a entrar em contato conosco através do Twitter, do Facebook, do blog. Aliás, no blog você pode assistir a todos os programas, né? Se você não viu na TV ou perdeu uma parte, pode ir lá no blog e assistir. O programa está lá inteirinho. Uma boa semana e até domingo que vem. Tchau.